A suinocultura é uma das mais importantes atividades econômicas em Santa Catarina, destacando-se também no cenário internacional. Gerando milhares de empregos diretos e indiretos e produzindo um alimento com importante valor nutricional como fonte de proteína, a suinocultura cresceu de forma acelerada nas últimas décadas. Junto a esse crescimento desordenado, vieram também grandes impactos ambientais e sociais, ao ponto de se tornar uma das atividades mais poluidoras sobre os recursos hídricos no estado. A poluição da suinocultura é decorrente do grande volume de dejetos produzidos por essa atividade. E o que são esses dejetos? São as fezes e a urina dos animais produzidos. Se fosse em pequena quantidade, esses dejetos não causariam grandes impactos. Mas Santa Catarina possui mais de 7 milhões de suínos, que produz um volume de dejetos superior a 60 milhões de litros por dia. E, além disso, um suíno pode poluir mais do que 5 pessoas, ou seja, a carga poluidora de um suíno pode equivaler a de 5 pessoas. E como ocorre a contaminação dos recursos hídricos pelo dejeto de suíno? Na verdade, o dejeto de suíno ele possui uma carga orgânica muito concentrada. E essa matéria orgânica, em contato com os corpos d'água, causa um processo chamado eutrofização, com a redução do oxigênio nos corpos d'água, causando morte de vários organismos aquáticos. Além disso, também ocorre a liberação da amônia, que é um composto tóxico, e também a proliferação de patógenos, como vírus, bactérias e vermes. Só que, além da contaminação dos recursos hídricos, os dejetos suínos também podem causar degradação aos solos, através de acúmulo de nutrientes, e também pode causar degradação à atmosfera, em relação à questão do aquecimento global pela emissão de gases de efeito estufa. Contudo, algumas tecnologias simples e eficientes, conhecidas como tecnologias sociais, junto com boas práticas de manejo, podem auxiliar na redução deste grande problema ambiental. Esta é uma pequena propriedade produtora de suínos aqui na região de Braço Norte. Nela nós temos um conjunto de tecnologias sociais voltadas para a sustentabilidade de seus dejetos. Temos um biodigestor que trata esses dejetos, uma lagoa de armazenamento dimensionada adequadamente para armazenar eles num tempo adequado, um conjunto de lagoas de lâminas, na qual faz uma purificação desses dejetos e depois essas lâminas são aplicadas na produção de alimentos de peixes e que podem ser utilizadas também na ração animal. Além disto, essa região tem uma aplicação adequada dos seus dejetos no solo para fins de fertilização, respeitando critérios agronômicos e respeitando os critérios ambientais também. Uma das boas práticas importante no manejo do dejeto suíno é a redução do volume da água utilizada. Na verdade, para fazer o controle da água utilizada na propriedade, o produtor deve usar um hidrômetro. É aquele reloginho que a gente tem em casa para medir quanto de água é consumido. Desta forma, o produtor pode saber quanto de água está sendo utilizada na sua propriedade. Um outro importante aliado na redução do volume de água utilizada na propriedade seria a instalação de bebedouros ecológicos. O que são esses bebedouros? São mecanismos onde o animal, quando sente sede, ele ativa esse mecanismo e a água escorre sem ficar escorrendo durante todo o tempo. Outro ponto importante no manejo seria a raspagem das baias ao invés de utilizar água para fazer essa limpeza. Como resultado de estudos feitos em parceria com produtores de suínos para consolidar alternativas eficientes e de baixo custo no tratamento dos dejetos, o TSGA propõe a integração de algumas tecnologias sociais: biodigestor, lagoa de armazenamento, a aplicação do dejeto no solo e lagoas de lâminas. Os biodigestores são tecnologias simples, conhecidas pelo homem desde a antiguidade. Nada mais é do que um reservatório onde os dejetos sofrem uma decomposição por bactérias anaeróbias, as quais transformam a matéria orgânica em gases, formando uma mistura conhecida como biogás. O biodigestor tem uma função muito importante nas propriedades produtoras de suínos, que além de reduzir a carga orgânica, ele reduz os micro-organismos e produz o biogás. O biogás pode ser utilizado para geração de energia elétrica, geração de energia térmica para aquecimento dos animais e também contribui para a redução dos gases de efeito estufa. O biogás fica retido em uma cúpula para ser utilizado como fonte de energia, pois por conter uma grande quantidade de metano em sua composição, o biogás é uma substância inflamável e, se não for queimado, pode contribuir para o aquecimento global pela emissão de gases de efeito estufa.
E quanto ao gás, e vamos dizer que a vizinhança mesmo alega, né, que não se sente um cheiro de dejeto aqui. O TSGA também estuda uma configuração pioneira para os biodigestores. Nesta, a campânula é instalada em uma esterqueira já existente, reduzindo custos de implantação e incentivando os produtores com baixa renda a utilizar essa tecnologia. Santa Catarina possui um grande potencial para a geração de biogás, em função do enorme rebanho de suínos existentes no estado. A próxima etapa do sistema de tratamento proposto é a lagoa de armazenamento. Esta estrutura deve ter um volume suficiente para armazenar o efluente do biodigestor por um tempo aproximado de 90 a 120 dias. Durante este período ocorre a mineralização do efluente, o qual pode ser utilizado em plantações como um poderoso fertilizante natural, o biofertilizante, rico em nitrogênio, fósforo e potássio. É importante lembrar que a aplicação do biofertilizante no solo deve ser feita com critérios, para não causar mais impactos ambientais. Bom, o problema do uso de dejetos suínos sucessivamente com elevadas cargas é o risco de poluição ambiental do solo e da água. A poluição do solo ocorre por acúmulo de nutrientes, como fósforo e potássio, e de micronutrientes, que são metais também, como cobre e zinco. Na busca de solucionar esse problema da poluição ambiental com os dejetos, a gente recomenda o uso dos dejetos para adubação de culturas, com critérios, definindo quantidades a serem aplicadas, de forma que o solo possa depurar esses dejetos e que as plantas possam absorver esses nutrientes. Então recomenda-se o uso da rotação de culturas, alternando culturas diferentes, de famílias diferentes, com necessidades nutricionais diferentes. Recomenda-se fazer também o acompanhamento das alterações que podem ocorrer nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Essa abordagem permite reduzir os riscos de contaminação ambiental pelo uso dos dejetos. A legislação catarinense aconselha que esta aplicação deve ser feita numa taxa de 50 metros cúbicos por hectare por ano. Deve-se lembrar também que as lagoas de armazenamento devem ser impermeabilizadas para evitar a contaminação do lençol freático. A próxima etapa do sistema de tratamento, proposto pelo TSGA, são as lagoas de lâminas. Para esta etapa é destinado o excedente do dejeto da lagoa de armazenamento, que não pode ser aplicado no solo. Como foi dito anteriormente, este efluente é rico em nitrogênio e fósforo, e se forem lançados nos rios, podem causar grandes impactos. Deste modo, as lagoas de lâminas servem para o polimento do efluente, com a remoção do nitrogênio e fósforo e redução de sólidos suspensos. As lâminas são utilizadas em diversos países, pois produzem uma biomassa com precioso valor nutricional, com elevado teor de proteína, vitaminas e sais minerais. Então, essas plantas são as lâminas. São as menores plantas vasculares que existem, são plantas bem miúdas, macrófitas aquáticas, que no tratamento do dejeto suíno, elas são utilizadas porque elas têm uma grande capacidade na remoção de nitrogênio e fósforo do efluente. E além disso, elas produzem uma grande quantidade de proteína também. A sua biomassa chega a conter 40% de proteína. Então essa planta pode ser utilizada na ração dos animais. Enquanto a lâmina, assim, eu posso dizer que tem a utilidade boa, né? Porque tu pode aproveitar bem para o peixe come e tenho certeza que ele aumenta bem, né? Um ponto importante, priorizado pelo TSGA, seria a valorização dos dejetos suínos, onde o dejeto passa de ser um vilão, uma substância que estaria poluindo os corpos da água, passa a ser uma substância que tem um valor agregado. Ou seja, os dejetos podem ser utilizados na produção de gás, pode ser utilizado na fertilização agrícola, pode ser utilizado na produção de lâminas para a alimentação dos animais, reduzindo assim os custos com a produção e incentivando o produtor a aplicar as tecnologias sociais que são propostas pelo projeto.